Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que todo escritor deve saber antes de publicar o seu primeiro livro, tá? E eu não vou falar de aspectos técnicos, tipo, você tem que fazer uma sinopse muito bem feita, você tem que passar por uma revisão textual. Não é esse aspecto. E mais se como você, como pessoa, assim, você deve se preparar para o lançamento, no aspecto emocional, no aspecto de saber lidar com o fato de ter um livro publicado que vai ser lido por outras pessoas, beleza? Então não é um aspecto técnico, mas um aspecto comportamental, vamos colocar assim, beleza? Mas antes de falarmos sobre isso, queria pedir aquele favorzinho que é se inscrever no canal e curtir esse vídeo, para dar um engajamento legal e assim eu fique cada vez mais motivado para produzir vídeos para você, combinado? Então vamos lá. Como sempre, eu tenho um artigo publicado no blog, vou compartilhar minha tela aqui com você. E tá lá, o que todo escritor deve saber antes de publicar um livro. Eu já começo com o primeiro tópico, que é: quanto mais leitores você tiver, mais detratores você terá também. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que você tem muito leitor, que a maioria vai ser detrator. Não. Mas se você tem 10 pessoas que leram o seu livro, provavelmente você vai ter 1, 2 detratores no máximo, se o seu livro for bom, se for uma obra bem legal. Agora, se você tiver 1000 livros comercializados, 1000 leitores, provavelmente aparecerão mais detratores e virão com comentários pesados, virão com, às vezes, uma forma até que não faz sentido, às vezes, aqueles feedbacks que são só para te destruir, que não quer dizer da obra em si, aquelas pessoas que dão 1 estrela e falam mal pra caramba simplesmente por falar. Então, isso pode ocorrer. Então, é um aspecto que o escritor tem que se preparar para esses feedbacks negativos. Não tem um escritor que eu converso, principalmente os dependentes, que falam que não ficam, pelo menos, mexidos ali quando vem um feedback negativo. Tem alguns que não sabem lidar com isso até hoje, tem uns que levam bem tranquilo. Eu sou um cara que, no começo, o primeiro feedback negativo que eu recebi, foi muito difícil, foi muito doído. Uma coisa é um leitor beta falando para você que você deve melhorar, né? Quando você contrata um copydesk, né? Ou então uma leitura crítica, que são pessoas que vão apontar pontos, né, de melhorias para o seu livro, você está meio que preparado para isso. Agora, quando lança, quando você acredita que o seu livro está perfeito ou próximo disso, ver um feedback negativo é muito doído. Eu senti muito isso, mas aprendi a lidar. Até porque eu passei a dar mais valor, considerar quase que 100% da minha atenção para os feedbacks positivos, que são esses que a gente deve mirar. Claro que alguns vão dar algumas ideias interessantes, são críticas construtivas para melhoria da construção da sua narrativa, mas é importante entender, se você quer ser um best-seller, se você quer ter milhares e milhares de cópias, milhares e milhares de seguidores, terão os detratores. E quanto mais pessoas te seguem, mais também terão esses detratores que estão simplesmente te odiando sem nenhum motivo aparente e inventam desculpas para falar mal do seu livro e de você. Então, esteja preparado para isso, prepare o seu emocional, isso vai acontecer, é normal. E uma coisa que eu penso que me ajuda bastante é: nem mesmo os principais escritores da história da literatura têm 100% de aprovação. Todos têm algum comentário negativo ou outro. Então, se nem eles passarem desapercebidos, você também não passará. Então, e é super normal, super ok com isso, tá? Outro ponto importante, que envolve muitas estratégias de divulgação e marketing digital, que é: um livro não se vende sozinho. Só de publicar o livro, não é o fim da linha, não é a última etapa que você tem que executar com o seu livro. Na verdade, o maior trabalho e a parte mais chata, vamos colocar assim, de produzir um livro é a divulgação. Você tem que insistentemente publicar, compartilhar conteúdos do seu livro, divulgar a sua obra, e você também. Que às vezes a pessoa tem uma empatia com você e vai ler tudo que você escreve, ou a pessoa gostou primeiro da sua obra para depois conhecer o autor. Então, entenda isso. As estratégias de marketing e divulgação são muito importantes e essenciais caso você queira que seu livro seja vendido, ok? Outro ponto muito importante: tenha autocrítica, mas cuidado com isso. A autocrítica é muito importante, reconhecer que errou, reconhecer que você está num processo constante de evolução e desenvolvimento profissional, mas toma cuidado para que isso não vire uma autossabotagem e você crie diversas objeções para continuar escrevendo. Então,
A autocrítica é bom, importante, mas pense até que ponto isso te trava, até que ponto te deixa medroso para produzir. Isso também vai nos pontos, né, que eu falei sobre as críticas, sobre os detratores. Então, tem essa autocrítica, mas muito cuidado para você não se auto-sabotar, beleza? Outro, esteja preparado para o mercado do livro. O mercado do livro ele é cruel, ele é muito difícil. É difícil encontrar leitores, é difícil conquistar uma massa relevante de pessoas lendo e dando feedbacks do seu livro. Afinal, você tem um livro de 300 páginas, o leitor tem que dedicar, de repente, alguns dias, algumas semanas ali inteiramente com o seu livro. Então, você tem que entender que é um mercado cruel, é diferente de uma música. Eu não estou falando o tempo de produção, dificuldade de produção, mas o consumo de uma música ele é muito mais instantâneo, muito mais rápido do que a pessoa pegar um livro para ler, que ela vai dedicar muito mais horas. Então esse é um ponto que deve-se entender que faz parte do mercado do livro, mas outro ponto também bem importante, que você deve fazer alianças interessantes ali, parcerias interessantes no mercado do livro, entender como que funciona a dinâmica de contratação de freelancers, quais são aqueles que precisam revisor textual, você entender a diferença de uma leitura crítica, de um leitor beta, de um copydesk, para que você precisa de cada um deles. É importante entender que depois que publica, o que faz, quais são as parcerias, empresas, influenciadores, editoras, quem que está nesse métier, quem está nesse meio campo. Não tem como aprender isso tudo de uma vez. Você vai muito fazendo e aprendendo. Comigo foi muito assim. Comecei a estudar sobre o mercado do livro há uns 4 anos atrás. Comecei a estudar a literatura mais a fundo. Comecei a escrever. Aí quando eu comecei a escrever, eu passei a conhecer outros escritores, cursos de escrita criativa. Aí quando eu estava no ponto de publicar o meu livro, eu passei a entender melhor do mercado de publicação independente, o mercado das editoras para autores independentes, como que eram os processos de submissão das grandes editoras. Então, entender o mercado do livro é muito importante para você não ser pego de surpresa e nem fazer uma publicação errada, equivocada ou não tão assertiva do seu livro, beleza? E o outro ponto que é muito importante, que a gente está falando de antes de publicar o primeiro livro, né? Então, quando você publica, não pare de escrever. Você vai cada vez melhorando, aperfeiçoando, quanto mais você aperfeiçoa, quanto mais técnica, quanto mais tempo na mesa ali você fica escrevendo. E escrever de uma forma constante é muito importante para você sempre manter a sua mente ativa e refrescada para criar novas histórias. E não é só escrever livros, é escrever também artigos para blog, resenhas dos livros que você lê, umas boas legendas para redes sociais, ou seja, manter sempre nativo. Imagina um atleta, ele faz um ótimo jogo, ganha o campeonato e ele para de treinar? Ele só vai querer jogar e ganhar títulos depois? Não. O treino tem que ser quase que diário, eu recomendo diário, mas sei que a rotina de muitos não permite isso, mas escrever o máximo possível ali da semana para que você seja sempre bem afiado, tá? Então, essas foram as dicas do texto de hoje. Deixa eu voltar minha câmera principal aqui, sobre o que você, como escritor, deve ficar muito atento antes de publicar o seu primeiro livro. Combinado? Então, se gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!